Continuando com o nosso curso especial de pão de mel, hoje vamos montar os nossos primeiros pães de mel com aquelas forminhas, que facilita bastante. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. O pão de mel é uma verdadeira paixão. Muitas pessoas amam e é uma excelente oportunidade de fazer uma renda extra. Porém, o banhar do pão de mel no chocolate, às vezes, atrapalha algumas pessoas que não têm tantas habilidades. E na aula de hoje, eu vou ensinar você a facilitar este processo, utilizando as forminhas de acetato para fazer a finalização do seu pão de mel. Mas antes, nós precisamos aprender a derreter o chocolate da melhor maneira possível. Eu vou utilizar aqui o chocolate fracionado, pois o chocolate fracionado não precisa temperagem e tem uns que são muito saborosos, então fica perfeito para fazer uma cobertura fininha no seu pão de mel. Derreter o chocolate fracionado não tem mistério, pois diferente do chocolate nobre, ele não precisa da temperagem. Porém, tem alguns detalhes que você deve prestar atenção para evitar de ter problemas e queimar o seu chocolate. Vamos fazer o derretimento no micro-ondas e para que tudo dê certo é importante você utilizar a potência média do micro-ondas e colocar o chocolate de 30 em 30 segundos. Utilize pequenas porções, eu nunca coloco mais de 500 gramas de chocolate, pois assim nós conseguimos ter um controle melhor da temperatura. Se colocarmos muito chocolate, ele pode superaquecer e queimar. Agora é só ir mexendo a cada 30 segundos. Prontinho, nosso chocolate já está derretido e bem fluido. Você deve ter observado que eu utilizo uma forma embaixo do potinho. É para conseguir recuperar os pedacinhos de chocolate que fogem enquanto a gente vai misturando. Mas isso é opcional, porém garante fazer menos sujeira. E o nosso chocolate está aqui, bem derretidinho e fluido. Perfeito para ser usado. Então, essas dicas são valiosas. Utilize sempre a potência média do seu micro-ondas e vá mexendo de 30 em 30 segundos. Assim, você terá um derretimento perfeito e vai evitar que o chocolate fique aquelas pastas que às vezes acontecem. Quando o chocolate fica pastoso, normalmente é porque ele superaqueceu e perdeu a textura original. Então, tenha cuidado e utilize sempre a potência média baixa do seu micro-ondas. Assim, você terá sempre um chocolate fluido e perfeito para fazer as suas receitas. Como eu faço o pão de mel em uma forma, agora nós precisamos cortar os pães de mel. Para isso, eu utilizo um cortador redondo, desses bem simples. Esse cortador, o joguinho inteiro me custou R$ 4,99. Então, é um cortador bem prático e super acessível. E ele é bem resistente. Você pode colocar no pão de mel e apertar que mesmo sendo de plástico, esse tipo de cortador não vai quebrar, pois o nosso pão de mel é super macio. Você vai cortando assim a quantidade que desejar. E antes que você me pergunte, pois já estão me perguntando, vai ter o curso profissionalizante de pão de mel? Sim, eu já estou organizando as melhores e mais perfeitas aulas de pão de mel para você nesse curso profissionalizante, com diversas opções e variedades para você inovar e fazer pães de mel diferente dos tradicionais, para diversas ocasiões, eventos, lembrancinhas,
festas em geral, pois o pão de mel está super na moda. E trago também o pão de mel no cone, uma delícia que vende super bem diretamente para o cliente ou também para festas e eventos. Teremos também cupcakes de pão de mel, que é uma excelente opção para diversificar. Os mini pães de mel, que são perfeitos para mordiscar ou também para utilizar como lembrancinhas em eventos. O pão de mel na taça, uma verdadeira delícia que se tornou sucesso de vendas. Afinal de contas, taças estão na moda. E o pão de mel no palito, que agrada demais as crianças. Então, mais uma opção para você fazer boas vendas. E é claro que não poderia faltar o nosso pão de mel no pote, pois tudo no pote também está na moda. Mas teremos também um módulo especial de lembrancinhas, onde faremos pães de mel especiais para lembrancinhas de casamento, aniversários, nascimento, batizado e tudo mais que você possa imaginar, pois o pão de mel está super na moda e é perfeito para utilizar em lembrancinhas. O curso já está sendo programado e em breve eu vou liberar o link para você fazer a compra. Então, aguarde! E vamos agora começar a montar os nossos pães de mel. Para agilizar, eu já fiz aqui as casquinhas. Você coloca o chocolate até a medida da forma, coloca essa partezinha de silicone que vai utilizar para fazer o molde do chocolate e coloca a segunda forminha para apertar o chocolate. É bem simples, eu já ensinei aqui em várias aulas, em aulas de Páscoa, e essas forminhas com 3 etapas assim, trazem no pacote da forminha o passo a passo de como usar. Mas se tiver dúvida, pode perguntar aqui embaixo. Basta colocar o chocolate até a marca da forminha, colocar essas partezinhas de silicone e apertar com a outra forminha. Leva na geladeira por 10 minutos para que o chocolate seque e agora podemos começar a montar os nossos pães de mel. Eu vou cortar eles ao meio, pois eu vou recheá-los dentro dessa casquinha de chocolate. Então, eu coloco a primeira metade do pão de mel lá no fundo do chocolate. Observe que ele fica exatamente do tamanho da forminha. Existem cortadores para todos os tipos e tamanhos de forminha de acetato, então facilmente você vai encontrar um que lhe agrade. Vou colocar agora o recheio de doce de leite, numa boa quantidade, porque pão de mel tem que ser bem recheado. E podemos ajeitar com uma faquinha para que o recheio fique bem espalhadinho. Eu gosto de utilizar o meu doce de leite caseiro. Se você ainda não viu a receita, clica aqui em cima para assistir ou aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar o link desse doce de leite também. Mas pode utilizar o doce de leite de sua preferência. Depois de acomodar bem o recheio, basta colocar a outra metade do pão de mel e dar uma leve apertadinha. Não aperta muito para não achatar o pão de mel, é só uma apertadinha de leve mesmo. Agora eu vou rechear um outro pão de mel, só que esse vai ser com recheio diferente. O doce de leite é o nosso recheio mais tradicional, mas eu adoro fazer pães de mel com outros sabores e são um grande sucesso com as minhas clientes. Esse pão de mel eu vou rechear com mousse de maracujá. Fica uma verdadeira delícia. Eu já ensinei esse mousse aqui no canal, mas se você não viu, não se preocupe. Na semana que vem eu vou postar um vídeo só com receitas de mousses para recheios, onde eu vou ensinar esse mousse e diversos outros sabores. Então, aguarde. Depois de colocar o mousse sobre a primeira camada de pão de mel, basta colocar a segunda camada e dar uma leve apertadinha também. Vamos fazer agora o nosso terceiro pão de mel, que eu vou rechear com mousse também, porém dessa vez com mousse de uva, que fica uma verdadeira delícia. As pessoas que experimentam esses pães de mel recheados com mousse se surpreendem pela diversidade de sabores. Como sempre, eu coloco os recheios nesses saquinhos pequenininhos e corto a pontinha para facilitar na hora de aplicar. Acho que assim fica muito melhor de aplicarmos os recheios. Coloco uma boa quantidade de mousse, sem exageros para não vazar, e vamos colocar a outra metade do pão de mel da mesma maneira como fizemos, dando uma leve apertadinha para ajeitar o nosso pão de mel. E é só isso, a forminha já está com o chocolate e o nosso pão de mel vai ficar perfeito. Agora é só fechar a forminha com o chocolate derretido. Para isso, basta colocar um pouquinho de chocolate sobre a segunda camada do pão de mel e depois dar uma leve batidinha com a forma. É muito importante que o chocolate cubra completamente o pão de mel, pois se ficar qualquer buraquinho que possa entrar ar no seu pão de mel, ele vai diminuir a validade e pode estragar mais rapidamente. Então, tenha certeza de que cobriu bem o pão de mel com chocolate e dê leves batidinhas na forma para ajeitar a parte de cima do chocolate.
mas é batidinha de leve mesmo, viu, gente? Porque a casquinha de baixo já está dura e se bater com muita força, ela pode rachar e estragar todo o acabamento do seu pão de mel. Se ficar algum buraquinho, ajeita com a colher ou com a espátula. É muito importante que o pão de mel esteja totalmente coberto de chocolate. Depois que tiver ajeitado todos os pães de mel, dá aquela batidinha novamente para deixar o chocolate bem lisinho e leva na geladeira por uns 10 minutinhos até endurecer. Se ficar algum buraquinho ou alguma bolha de ar, tapa novamente com uma gotinha de chocolate. É muito importante que o pão de mel não tenha contato com o ar. Assim, ele vai ter uma validade muito maior. Leva à geladeira por 10 minutinhos para que o pão de mel seque e pronto, já podemos desenformar. Ele solta sozinho da forminha de acetato, não tem dificuldade nenhuma em fazer este tipo de pão de mel. E aqui estão os nossos pães de mel com um acabamento perfeito. O chocolate fica lisinho e é bem mais prático do que fazer o banho. Agora, se quiser fazer algum detalhe, basta passar a espátula com o chocolate derretido assim em cima do pão de mel e colocar os confeitos de sua preferência. Esses pães de mel são bem fáceis de decorar e você pode fazer risquinhos de chocolate por cima ou aplicar o chocolate derretido e colocar confeitos. Nesse aqui eu vou colocar essas miçangas rosa, porque eu não tenho roxas. Acho que a roxa combinaria mais com o recheio de uva, mas assim está bom, estão bonitos e bem diferentes. Esses pães de mel são sucesso de vendas, principalmente os de mousse, pois varia o sabor, mas os tradicionais de doce de leite as pessoas adoram. Então aqui estão os nossos pães de mel e olha como ficam bem recheados. Isso é muito importante, deixar o seu pão de mel bem recheado, pois vai fazer toda a diferença. E essas facilidades de fazer na forminha de acetato agilizam muito o nosso tempo, pois banhar pão de mel um a um às vezes dá trabalho. Se o dia estiver frio, o chocolate acaba endurecendo e precisa derreter novamente. Para mim, as forminhas de acetato são a melhor opção para trabalhar pães de mel. Mas existem 3 maneiras de finalizar o chocolate no pão de mel, e você vai aprender as outras maneiras ao longo da semana para poder escolher a de sua preferência. Então não sai daí, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações e amanhã continuamos com a nossa semana especial. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.